que é episódio 1, a vitória antecipada. É o seguinte, imagine comigo assim, é segunda-feira, um dia normal de trabalho, aquela tradicional rotina. Você vai em direção ao local onde pega seu ônibus. O curso de mais uma semana parece ser o mesmo. É aí, então, que seu ônibus é invadido por assaltantes. Ali você vivencia uma abrupta mudança de clima. O que parecia se encaminhar por um dia normal é mudado pela violência tão presente nas cidades brasileiras. Mesmo assim, você é pego de surpresa. Não esperava que seu cotidiano até ali, às vezes odiado, seria mudado por um assalto sem previsão de quando e como acabar. Sua agenda mudou, seu mundo vira de cabeça para baixo. Palestina. Um jovem com pouco mais de 30 anos está sendo procurado por soldados que o perseguem, motivado por questões religiosas. Ele está a poucas horas de eventos que marcarão ele e o mundo também. Nas horas de intensa dor e agonia, no jardim do Getsemane, onde costumava orar, ele é encontrado pelos soldados e começa então uma série de acontecimentos dolorosos e terríveis que verdadeiramente iria lhe causar aflição, medo e dor. Ele era um homem de verdade, mas era divino também. Por isso, ele sabia o que passaria horas depois. O Senhor não foi pego de surpresa, como as pessoas em um dia que sofrem um assalto, por exemplo. Porém, o fato de Jesus saber o que passaria não tira dele sensibilidade do momento em que recebeu as bofetadas, as chicotadas, a coroa, a cruz, os pregos e a lança. Ele sentiu a dor e experimentou a humilhação e a intensidade. Cristo tinha certeza de que nada estava fora de controle. Pelo contrário, aqueles momentos de tormento, violência e desumanidade são justamente para colocar as pessoas que acreditarem nele nos trilhos certos, encaixando-as num plano maior e antigo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o plano de salvação. Jerusalém, festa de Pentecostes, que era um festival da colheita 50 dias após a Páscoa judaica, 30 depois de Cristo. Alguns fatos sobrenaturais aconteceram na cidade, onde 120 discípulos e discípulas de Jesus, no cenáculo, uma sala de jantar, a história está lá em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 13, eles estavam. Depois disso, Pedro explica aos presentes que o Espírito Santo tinha descido sobre os cristãos e passa, então, a falar sobre a salvação. E é aí que o apóstolo diz sobre Jesus. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Atos capítulo 2, versículo 23, na nova versão transformadora. Nesse trecho da Escritura, Pedro explica que nada do que aconteceu semanas antes de Pentecostes, no caso, a crucificação de Jesus, foi causada pelo homem, pelo Estado ou pelo diabo. A rotina de Jesus não foi afetada pela cruz, porque esta era o seu destino. Na verdade, a cruz é uma arquitetada determinação de Deus o Pai, que entregou seu Filho Jesus por amor ao mundo pecador, para que trouxesse perdão e vida através da ação convencedora do Espírito Santo por meio do Evangelho bíblico. Jesus foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Entrega não é coação. Entrega não é ser surpreendido por um fato. Entrega não é ser apanhado de calças curtas. Nem o pecado do Éden, nem a crucificação causaram algum tipo de susto em Deus, pois melhor dizendo,
não se surpreende com os acontecimentos, afinal, ele os vê antecipadamente. Entretanto, não brinca com a sua onisciência. Antes, trabalha para o bem humano. A morte do filho trata-se, na verdade, de uma ação consciente da Trindade, de seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Como diria o pastor Caio Fábio, abre aspas, antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, fecha aspas. O texto prossegue afirmando que com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Aqui, o apóstolo de Jesus apenas indica qual foi o meio na história de como Jesus morreu. Homens ímpios e maus foram os executores de Jesus. Hoje, Jesus seria executado com as penas vigentes e mais rigorosas de determinada nação. Não porque o pai tem prazer em ver seu filho sofrer, mas para mostrar o quanto sofrimento o pecado da humanidade custou para Deus. Mas mesmo aqueles maldosos, diante de tamanho pecado de terem matado o inocente, foram chamados a essa graça antiga revelada ali. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo, Atos 2,38. Todavia, não era somente a cruz que estava nos planos de Deus, mas a ressurreição de Cristo foi planejada. Ou seja, a ressurreição também é uma resposta do total controle de Deus sobre a situação. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, Atos 2, 32 e 33 a parte A. O plano de Deus não poderia ser prendido dentro de um sepulcro, mas a vida de Cristo saiu de lá para transformar quem nele crê. A morte de Jesus foi um preço pago por meio da vida do Filho ao Pai. Essa vida de Jesus, doada no Calvário, traz benefícios como reaproximação do Pai, amizade com Deus, vida eterna, ressurreição dos que morreram crendo em Cristo. E quem habilita para que você creia nessas bênçãos, arquitetadas ainda na eternidade, é o Espírito Santo. A salvação é uma obra completamente divina. O preço foi pago por Deus o Filho, para Deus Pai, por meio do Espírito. Então o plano é totalmente divino. Bom, segunda-feira, 8 de abril, ou em outro dia, no caso hoje, que você ouve ou vê esse conteúdo, Deus pensou na cruz de ressurreição de Jesus para que houvesse esperança no seu dia a dia, para que rotinas fossem quebradas não com o poder de morte, mas pelo poder da vida conquistada na morte e ressurreição do Senhor. Como os passageiros, o motorista do ônibus da nossa história inicial, não tinham a mínima ideia do que aconteceria na situação do assalto, Deus sabe exatamente de tudo e tem as rédeas da história humana em suas mãos. Nós tememos a incerteza do futuro, mas se entregarmos nossos planos ao Senhor, jamais temeremos este mundo de maldade. Naquelas horas de agonia, de tristeza e dor no seu coração e no coração do Pai, Jesus jamais esqueceu, como revelaria o autor de Hebreus, que por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, Hebreus 12, 3. Cristo não estava sendo derrotado. Ele sabia que a cruz, daquele instante, era a antessala de sua vitória. Na verdade, era Deus que estava pegando a todos de surpresa, pois em seu Filho
estava pessoalmente salvando o mundo. Ele rompeu as rotinas humanas e estava dando um novo sentido à vida. Tudo estava sob controle. A vitória foi antecipada desde a eternidade. É isso, gente.